Olá, Lucas e qualquer outra pessoa que esteja vendo essa apresentação. Nós somos o grupo 4, formado pela Bruna, eu, Gabriela, Mariana Ribeiro, Mariana Cedreza, Mayla, Milene e Wellington. Nós adotamos uma solução para uma ponte ferroviária no Cânion Itaimbazinho, no Rio Grande do Sul. Já aviso de antemão que somente eu vou fazer a apresentação. Optamos por isso, pois o vai e volta de slides poderia perder alguma informação e a gente prefere evitar esse tipo de situação. Aqui temos algumas informações sobre o Cânion. Ele é localizado no Parque Nacional do Paradas da Serra, na divisão entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele possui uma extensão de 5,8 km, uma altitude de 720 metros e 600 metros de largura. Esses 600 metros é um pouco variável, em alguns pontos ele é mais estreito, em outros pontos mais largos, mas 600 metros é uma altura mediana e ela é apontada pelos sites de turismo da região. Eu vou aproveitar essa imagem para fazer uma explicação que vai servir mais para frente, porque o que acontece? A gente consegue perceber que esses 720 metros de altitude, eles são um paredão retilíneo, totalmente reto, essas paredes. O que isso complica? Mais para frente eu vou dizer que a gente não vai adotar pilares na nossa ponte, porque se esse paredão rochoso ele tivesse sofrido alguma alteração durante a sua vida e tivesse criado alguns degraus, como alguns morros apresentam, eu poderia apoiar o meu pilar em cima do degrau. O inconveniente é que eu não tenho esses degraus nessa situação, então se eu quiser apoiar um pilar aqui, ele vai ter que ter 720 metros, que é a altitude desse cânion, o que é totalmente inviável, um pilar de 720 metros, né? Estava apenas aproveitando essa imagem para explicar isso, mais para frente eu vou falar mais. Aqui tem algumas informações sobre a ponte. Ela é uma ponte ferroviária para o transporte de grãos. Optou-se pelo uso de uma ponte em arco, como esta da imagem, com o tabuleiro superior, que é por onde passam os veículos. A ponte ela vai ser em aço, ou seja, uma estrutura metálica apoiada diretamente na rocha, como essa que mostra na imagem, sem pilares, conforme já expliquei anteriormente. A nossa justificativa é uma estrutura metálica, por quê? Porque ela possui elevada resistência, pode ser mais esbelta e, consequentemente, mais leve. Além disso, a estrutura metálica é capaz de vencer grandes vãos. Considerando que temos um vão de 600 metros, isso é muito oportuno. Outro ponto importante de falar é que eu não consigo colocar um pilar aqui no meio. Então, a gente optou pela tipologia estrutural de arco. Mais uma vez, o concreto armado está em desvantagem porque temos o balanço sucessivo. O que acontece? Metade da ponte, 300 metros, vai ter que ficar em balanço, a outra metade para o outro lado. O problema é que aqui do lado, onde teria o balanço, apoio do balanço, tem uma ruazinha por onde passam turistas. É muito inviável eu proibir a passagem de turistas na rua, simplesmente porque eu preciso de um balanço de 300 metros para construir uma ponte. Então, não tem como. Esse é o principal fator para a gente não ter optado pelo concreto armado, mas também porque, mesmo que tivessem os pilares aqui no meio, com 720 metros de altura, como foi informado, eles teriam que ser muito robustos para resistir à flambagem e gastariam muito material, o que seria inviável financeiramente. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Essa é a ponte de concreto sobre a represa Hoover Dam. Ela tem 600 metros de comprimento, faz a conexão entre o estado do Arizona e Nevada, a uma altura de 900 metros entre ela e o Rio Colorado. Ela é uma ponte de concreto, os pilares eles estão apoiados pela rocha. Ela é um exemplo de por que nós não conseguimos fazer a nossa ponte desse jeito, porque a nossa rocha ela é um reto e as paredes dela são retilíneas. Para ter essa situação da ponte de Hoover Dam, eu teria que fraturar a minha rocha, o que custa muito caro, então é inviável. Essa é a ponte metálica Dom Pedro II, ela faz a ligação dos estados da Bahia e Alagoas, ela está sobre o Rio São Francisco e tem 86 metros de altura. Nessa ponte, eles fizeram uma base que é como um bloco de concreto de fundação para apoiar o pilar metálico. O que acontece? Essa ponte ela só tem 86 metros de altura, então é uma solução boa para esse caso. Mas no nosso caso, com 720 metros de altura, de qualquer maneira, o pilar continuaria tendo que ser robusto, continuaria gastando muito material e inviabilizaria a execução da ponte. Aqui apresenta-se a ponte Navajo.
ela é muito parecida com a nossa ponte, porque ela é uma ponte em arco, com tabuleiro superior, e ela é cravada diretamente na rocha, como nós vamos adotar na nossa ponte. A ponte Navajo, elas na verdade são duas pontes, uma feita no início do século XX, a outra no ano de 1995. A primeira era uma ponte só para pedestres, a segunda foi uma ponte que foi construída para veículos. Ela atravessa o Rio Colorado, Arizona. A segunda ponte, que é a de veículos, ela tem 143 metros de altura entre ela e o Marble Canyon, que é o canyon de mármore, e tem uma extensão de 277 metros. Aqui apresenta esse processo construtivo. Os blocos de fundação contra resistência, os esforços, eles vão na base do arco e são apoiados em rocha. Nesse caso, ele está em degrau, mas nosso exemplo vai ter que ser feito de qualquer maneira para suportar a estrutura da ponte. Os elementos em aço eles são produzidos na usina e são montados, como a imagem mostra, no local. E aqui os arcos vão ser unidos pelo centro. Aqui os elementos estruturais eles são fixados através de guindaste. Aqui eu tenho um guindaste que não aparece bem, aqui também. E aí ele vai levando esses arcos até eles se unirem no centro, conforme mostra essa imagem. Depois da fixação dos arcos, aqui eles já estão fixados, os apoios do tabuleiro retilíneo ferroviário são fixados. Com a conclusão desse apoio do tabuleiro, a minha ponte está pronta, conforme mostra essa imagem. Aqui temos algumas referências sobre o Canyon, a Hoover Dam que eu mencionei, aqui fala sobre a ponte Navajo, a ponte Dom Pedro, e aqui sobre o processo construtivo. É isto, muito obrigada e boa noite!